Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TVE Esportes deste sábado. Interior paulista reúne mais de 4.000 estudantes de todo o Brasil para a disputa dos Jogos Abertos da Juventude. Pioneira no esporte de orientação, Santa Maria cedia a abertura do 30º Campeonato Estadual da modalidade. No futebol, Inter chega às semifinais da Libertadores e Santa Cruz vence a segundona e está de volta à elite do gauchão. E ainda, judô paralímpico, ciclismo, remo, rugby, futebol americano e a agenda esportiva. TVE Esportes está começando. Muito bem, abrimos o programa de hoje falando de orientação, um esporte pouco difundido, mas que já está completando 3 décadas de organização. E a 30ª edição do Campeonato Gaúcho da modalidade foi aberta no último final de semana na região de Santa Maria, onde tudo começou aqui no Brasil. As 2 primeiras etapas foram realizadas no último final de semana. A primeira, sábado, na localidade de Pau Fincado, em Dilermando de Aguiar. O município fica a 39 quilômetros de Santa Maria, que sediou a segunda etapa domingo no distrito de São Valentim. A competição reuniu 15 clubes de orientação de todo o estado e contou com uma delegação do Colégio Militar do Uruguai. As escolas Castro Alves e professora Hilda Vasconcelos, da Rede Pública Santa Mariense, participaram das provas com 40 alunos. A organização do evento ficou por conta do COSM, o Clube de Orientação de Santa Maria, que é a primeira entidade voltada para a prática da modalidade no Brasil e primeiro clube brasileiro a organizar uma competição oficial em 1993. Com 99 atletas competindo, o COSM foi o grande destaque das 2 etapas, conquistando 79 medalhas de ouro, 16 de prata e 20 de bronze. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, telespectadores da TVE. Marcelo, é sempre um prazer estar aqui participando do teu programa, falando sobre esporte, falando sobre a corrida de orientação e justamente na nossa abertura do Campeonato Gaúcho de Orientação. Uma abertura que marca a retomada de um campeonato forte, pois o número de orientistas superou as nossas expectativas. E a eles eu faço um agradecimento. Sábado, dia 26, o Clube de Orientação de Santa Maria organizou a primeira etapa e no domingo organizou a segunda etapa. Teremos agora a terceira etapa e a etapa final do campeonato, que serão organizadas pelo Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul, nos dias 28 e 29 de outubro. Nos encontramos em breve e até lá. Comitê Olímpico do Brasil promove em Ribeirão Preto, São Paulo, a edição 2023 dos Jogos Abertos da Juventude. A cidade do interior paulista e outras 5 da região reúnem até o dia 16 de setembro mais de 4.500 meninos e meninas de 15 a 17 anos. Estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país, os jovens atletas vão competir por medalhas e pódios em 18 modalidades esportivas, 3 deles por equipes: basquete, vôlei e handebol. Esgrima, tiro com arco, triatlo e natação em águas abertas são as novidades desta edição entre os esportes individuais que contam também com disputas no atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e wrestling. Depois de 2 anos de paralisação por conta da pandemia de Covid, os Jogos Abertos da Juventude foram retomados no ano passado em Maceió, Alagoas, com grande participação de jovens de todos os estados brasileiros. Termina amanhã, em Caxias do Sul, mais uma edição dos Jogos Abertos de Natação. A competição teve início na manhã de hoje na piscina olímpica da sede Guarani do Recreio da Juventude e terá sequência à tarde com provas de nado convencional nos 50 metros peito, costas, borboleta e 4x50 absoluto para as categorias infantil, juvenil, júnior e master A e B. As categorias Master de C a F competirão nos 50 metros crawl, costas e 4x50 livre. No domingo, serão disputadas as provas de natação paralímpica e surdo-olímpica. A promoção é da Prefeitura Municipal de Caxias.
No próximo domingo ocorre o primeiro campeonato de luta de braço em Gravataí. A competição, promovida pela Federação Gaúcha, vai distribuir R$500 em premiação por categoria, além do cinturão para o campeão absoluto. A competição ocorre no T20 Sports Bar e é aberta ao público. E neste final de semana será disputada a terceira e penúltima etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Regularidade 4x4. A competição será em Jaquirana, região nordeste do Rio Grande do Sul. Serão 3 categorias em disputa: Rally Novato, Rally Turismo e Graduado. No sábado, as provas começam às 9h30, com largada para os veículos de passeio e após a Rally de Regularidade na Praça Central de Jaquirana. No domingo, somente veículos de passeio 4x4. E daqui a pouquinho, 13h, começa a 21ª Copa Santa Cruz de Ciclismo a ser dividida em 2 etapas. No pórtico da Federação Gaúcha de Ciclismo, no Lago Dourado, a primeira bateria do Campeonato Gaúcho de Contrarrelógio, com provas individual e por equipes, reunirá as bikes da categoria PCD, seguido das infanto-juvenil, masculino e feminino, e as demais com largadas a cada minuto. Cada uma das categorias deverá dar 1 ou 2 voltas nos 5.800 metros do percurso, exceção para os ciclistas Master, Júnior e Sub-30 masculino, além de Sub-23 e Elite masculino e feminino, terão de cumprir de 3 a 6 voltas no menor tempo. No domingo, a partir das 7h, o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul vai sediar o Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. A primeira prova, de 70 minutos, mais uma volta, é da categoria juvenil masculina e depois a infanto-juvenil. E quem trouxe mais detalhes sobre a Copa Santa Cruz foi o presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo, o Thiago da Costa, que conversou com a gente esta semana aqui no estúdio. São 2 provas, né, que vão acontecer nessa 21ª edição lá da Copa Santa Cruz. Uma primeiro é contra o relógio. O que é essa prova, para quem não conhece muito bem sobre a questão do ciclismo? Quais são as características dessa prova? É a prova de contrarrelógio, que, como o próprio nome já diz, é o atleta contra o relógio. É uma bicicleta já mais preparada para isso, ela tem um guidão diferente, um par de roda diferente, uma relação muitas vezes diferente. A 1h larga um atleta, 1h01 larga outro atleta, 1h02, até percorrer todos os atletas. O circuito lá tem 5,8 quilômetros de extensão e tem, de acordo com a categoria, ele vai andar mais ou menos voltas. A categoria Elite chega a dar 6 voltas, então realmente é um teste de resistência também, é um contrarrelógio de resistência, né? Porque vai ser uma longa quilometragem, que os atletas gostam, porque o investimento numa bicicleta de contrarrelógio, que é uma bicicleta especial para isso, é uma bicicleta que não anda no meio de pelotão, é uma bicicleta só para aquele momento, o atleta andando sozinho, com ele mesmo, ali, ele com os pensamentos dele, com a força de vontade, com a determinação e com todo o treinamento que ele fez durante o mês. E é uma prova praticamente individual, né? É uma prova individual. É uma resistência dele contra ele mesmo. Isso aí. É uma prova de muita inteligência, né? Muita cabeça, muito psicológico. Existe estratégia. Claro, porque o atleta, se ele largar e já sair entregando tudo de si, ele pode quebrar e no final terminar mal, e se ele não entregar tudo, deixar um pouquinho para o final, e se ele sobrou força, não entreguei tudo na pista. Entendido. É uma prova que tu larga no 100% da tua força e chega a 200. Esse é o caminho para a vitória. Bom, no domingo tem a prova de resistência. O que é essa prova? Qual é a diferença dela para contrarrelógio? A prova de resistência já larga o pelotão compacto, né? Larga o pelotão, aí tem pelotão largando com mais de 50 atletas, né, na categoria. Sim. E o próprio nome já diz, resistência. Essa prova acontece no Autódromo Internacional de Santa Cruz, que tem aí prova de Stock Car, e Fórmula Truck, isso aí. Geral. Já é bem conhecido o Autódromo Internacional, então dessa vez vai ser o desfile das speeds lá. Sim. E a prova de resistência ela acontece desde a categoria que menos vai rodar vai ser 60 minutos, se eu não estou enganado, e a que mais vai rodar vai ser a Elite, totalizando 170 minutos mais uma volta. Então vai ser praticamente 3 horas de prova para saber realmente quem é o atleta resistente para sair campeão gaúcho de resistência. Muito bem. Também é uma prova que é muita inteligência, porque por se tratar de 3 horas de prova, o atleta tem que sair munido de alimentação.
A camiseta de ciclismo ela tem 3 bolsos atrás, né? Então, um dos bolsos ou 2 bolsos são utilizados para alimentação, Sim. desde géis até barra de cereal, alguma coisa assim, para o atleta se manter no alto nível. Durante no alto aquele nível período durante ali. o tempo inteiro. Tem que largar comendo, bem dizer. Tem que largar já deixando o corpo sempre bem alimentado, porque vai ter um momento durante a prova que vai ser um momento mais crítico, que alguém vai dar uma acelerada. Então, se ele quiser realmente ganhar e ser resistente, Sim. ele tem que estar muito bem alimentado e estruturado. As duas são provas de etapa única. Por que são etapa única? Explica pra gente. A etapa única ela acaba trazendo um charme para o campeonato. Pois né? é. O Campeonato Gaúcho, hoje existe um ranking, que ele começa lá em fevereiro e termina lá em novembro. Isso é pontuação normal, igual corrida de Fórmula 1. Exato. Já a gente copiou o molde como é no Mundial, que a UCI organiza, que é o campeão mundial, né? O campeão brasileiro também sai de uma etapa única, então trouxemos para o Rio Grande do Sul a etapa única, que faz com que o atleta que ganhe a etapa única ostente uma camiseta durante um ano inteiro. Ele pode carregar aquela camiseta, somente ele vai ter, uma camiseta branca, com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, e somente ele vai ter aquela camiseta dizendo que ele é o campeão gaúcho de resistência. Sim. É uma etapa separada do ranking, onde ali a gente conhece o campeão gaúcho de resistência e o campeão gaúcho de contrarrelógio. E, em novembro, a gente conhece o campeão do ranking gaúcho de ciclismo de estrada. Legal. Bom, essas duas etapas únicas, ela promove o atleta campeão, né, os atletas campeões, eles irão para uma disputa nacional? Ou depende também do ranking lá no final do ano? Ou isso independe? Não, uma coisa não... Isso independe. Tá. Para o atleta ir para disputar o nacional, basta o atleta querer e se inscrever. Então, em disputa de nacional, então já teve no mês passado a disputa do brasileiro, Isso, né? isso. Então, qualquer atleta da elite, quando foi a categoria elite, falando Sim. nas categorias, né? Qualquer atleta da elite pode correr na categoria elite do brasileiro, do nacional, né? Só Não interfere o não ranking, no interfere, caso. não interfere. Ele, Legal. independente da colocação que ele chega, ele pode se colocar apto a correr uma prova da categoria que ele se Bacana. dispõe a correr. Quantas etapas ainda tem do estadual ainda até o final? Nós acabamos de passar pelo recesso, né? Sim, que o a gente recesso. faz um recesso de inverno, porque no nosso É estado mais, aqui, é do difícil. nosso estado aqui, se bem que a gente não está tendo um Não tá inverno tão rigoroso, Daqui né? a pouco pode começar já. Daqui a pouco a gente dependendo pode pensar não ter mais recesso. Exatamente. Então, são 4 meses que existe o recesso. Dezembro e janeiro. Né? Então, o campeonato começa em fevereiro. A gente para 2 meses ali, o mês 6 e 7, e retorna de novo no mês 8. Praticamente finzinho do mês 8, mês 9, agora Ali, a gente vai começar a entrando fazer. em setembro. Isso aí. Então, temos mais aí na etapa de setembro, que é de agora, né? Depois, outubro e novembro. Acontece independentemente de chuva? Não, né? Acontece independentemente de chuva. Ok. Porque a chuva lá faz parte do cenário Legal. do cenário gaúcho aqui. Se bem. acontecer chuva, tem aquele atleta que treinou na chuva vai se portar melhor durante a prova, porque se conhece molhado no caso. Muito bem. Tiago da Costa, presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo, muito obrigado por nos atenderam mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade aqui, eu agradeço aí a TVE pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. Vamos! Vamos. Valeu, Tiago. Mais de 200 competidores de todo o estado participaram da 4ª etapa do Gaúcho de Bicicross domingo em Campo Bom. A competição foi realizada no Parque da Integração, mais conhecido como Parcão. Depois dos treinos livres no sábado, a disputa iniciou valendo na manhã do domingo. Muitos pais e filhos competiram na prova. Caso do professor da escolinha de BMX de Campo Bom, Vinícius Camargo, foi campeão na categoria Cruisers, 40 a 44 anos. O filho dele, Antônio Camargo, foi terceiro na disputa da Boy 13. Na Elite Women, quem levou a melhor foi a campobonense Júlia Schüller, líder do estadual. Vini Lopes foi o primeiro na Elite Man, outro piloto de Campo Bom. Os atletas da cidade venceram a maioria das disputas e dominam a classificação em várias categorias, tanto no masculino quanto no feminino. Grêmio Náutico União dominou a 3ª e última etapa do Campeonato Gaúcho de Remo. As regatas do final de semana foram as últimas do estadual, após 3 etapas disputadas. Mais uma vez, a sede Grêmio Náutico União foi o palco da competição. Foram 24 provas da 3ª e última etapa do regional. Além das 20 provas previstas, foram mais 4 provas extras, sendo 3 de projetos sociais e mais uma de remo paralímpico. Com as águas do Guaíba mexidas pelos ventos, as disputas foram fortes entre os anfitriões do União, do Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre, o tradicional GPA, o mais antigo do Brasil, além do Acaris e do Vasco da Gama.
Ao final da manhã, o GNU foi coroado vencedor da etapa e confirmou o título de campeão gaúcho de remo 2023. O GPA ficou em segundo na regata e a Acaris em terceiro. O remo estadual continua, com o circuito de velocidade tendo ainda mais 2 etapas, mais a regata Almirante Tamandaré, que tradicionalmente tem fechado o calendário gaúcho de regatas em dezembro. Torneio de judô dos Jogos Mundiais de Esportes para Cegos, que estão sendo disputados em Birmingham, na Inglaterra, rendeu uma medalha de bronze para o gaúcho Marcelo Casanova. Quinto colocado no ranking mundial da categoria J2 até 90 quilos, o caxiense de 19 anos confirmou a boa fase batendo o italiano Simone Canizaro, 8º do ranking na disputa da medalha. Faltando 1 ano e 4 dias para o início dos Jogos Paralímpicos de Paris, o atleta do Recreio da Juventude subiu ao pódio mais importante da sua história no judô. É um resultado expressivo para quem busca confirmar uma vaga nos Jogos de Paris no próximo ano. A única derrota do brasileiro foi para o francês Helios Latiomanaya, número 1 do mundo e que acabou com o ouro no Mundial. Na temporada individual, além da sequência do Grand Prix, o atleta ainda tem expectativa de convocação para os Jogos Parapan-Americanos em Santiago, no Chile, no mês de novembro. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. Estamos de volta com o TVE Esportes e o assunto agora é futebol. Santa Cruz vence Guarani de Bagé nos pênaltis e conquista o título da Segundona Gaúcha. Festa alvinegra no Estádio dos Plátanos. O Galo volta para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Nem poderia ter sido diferente após o 4º empate entre os 2 times no campeonato, mas o primeiro com gols, o campeão da divisão de acesso de 2023 só foi definido após as cobranças de penalidades. No tempo normal, a partida de volta da final terminou com o placar de 1-1. O Galo saiu na frente, gol de Leilon aos 30 minutos do segundo tempo. Aos 38, Alain Christian deixou tudo igual nos Plátanos. Nos pênaltis, Arisson, do Guarani, falhou logo na primeira tentativa. Precisos, os jogadores do Santa Cruz não perderam nenhuma marcação. Feitas as contas, 5-4 para o clube da casa, que fica com a taça de campeão do ano em que está completando 110 anos de vida. Como finalistas da Segundona, campeonato que tem o nome oficial de Série A2, Santa Cruz e Guarani estão garantidos na elite do gauchão do ano que vem. O Galo está de volta após uma ausência de 10 anos. Já a espera do Índio da campanha foi menor, pois foi rebaixado em 2022. Libertadores da América. Depois de 8 anos sem se classificar para uma semifinal da Copa, o Internacional voltou a vencer o Bolívar e disputa uma vaga nas finais da competição. O Inter vai disputar uma vaga às finais da Libertadores 2023 com o Fluminense, que superou o Olímpia no Paraguai. Será a segunda semifinal do bicampeão da América no novo Beira-Rio. Na primeira, em 2015, o time foi eliminado pelo Tigres do México. Autor do único gol do jogo de ida na altitude boliviana, Ener Valencia assumiu o protagonismo e fez mais 2 no Bolívar, terça passada em Porto Alegre. O centroavante equatoriano abriu o placar aos 11 minutos de jogo. Wanderson rouba a bola no meio, atravessa o campo adversário, cruza na marca do pênalti, onde o artilheiro fuzila a meta boliviana. No segundo gol, aos 15 da etapa final, é Ener quem dispara pela esquerda, se livra da zaga, estufa a rede celeste, desta vez de pé esquerdo. Bolívar tem chances de descontar no final da partida num pênalti cometido por Nico Hernandes, mas o goleiro Rocher desta vez pegou. Final 2-0. Quem passar nos playoffs com o tricolor carioca pega o vencedor de Palmeiras e Boca dia 2 de novembro em jogo único no Maracanã. De volta à realidade do Campeonato Brasileiro, o Colorado tem confronto direto na rota de fuga do G4 logo mais 4 da tarde. 14º colocado na tabela com 25 pontos, o Inter tem compromisso em Goiânia com o Goiás, 15º com 1 ponto a menos. Na rodada anterior, o adversário foi o Flamengo no Rio de Janeiro e o jogo ficou no 0-0. Quem pode ajudar segurando retardatários é o Grêmio, que volta a campo amanhã de manhã às 11 contra o Cuiabá na Arena. O Dourado é o 10º com 28 pontos, 8 a menos que o Tricolor, que fez 3-0 no Cruzeiro domingo passado e subiu para terceiro.
Soares abriu o placar e espantou a seca. Carbarro ampliou e PP fechou a conta. Brasileirão Série B. O Juventude folga na rodada e pega o Atlético Goianiense no próximo final de semana fora de casa. O Alviverde da Serra empatou nesta quinta-feira com a Chapecoense no Alfredo Jaconi e caiu para a quinta posição com 44 pontos. Pela Série C, o São José recebe o Brusque em Porto Alegre na abertura do hexagonal decisivo. A 19ª rodada começou com vitória e classificação do Zequinha, que fez 2-1 no Pouso Alegre sábado passado em Minas Gerais e garantiu a quinta vaga. E terminou com a eliminação do Ipiranga, que ficou no 1-1 com o Botafogo da Paraíba em Erechim. E já, 3 da tarde, o Caxias visita a Portuguesa Carioca pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Série D. O Grenada Serra vem de empate em 1-1 no primeiro jogo, domingo, no Centenário, e precisa vencer no tempo normal ou de um empate com vitória nos pênaltis, para seguir sonhando com a terceira divisão. Campeonato Brasileiro de Rugby 15. Logo mais, a partir das 2 da tarde, o Farrapos visita o Poli, em São Paulo. Jogo válido pela segunda rodada do hexagonal do Super 12. Na rodada de abertura da fase final, sábado passado, no Estádio da Montanha, a equipe de Bento Gonçalves assumiu a liderança isolada da competição com 5 pontos, ao aplicar 84-13 nos catarinenses do Desterro, com direito a 4 tries e 1 ponto a mais na tabela. Atual campeão brasileiro de Rugby 15, o Poli, vem de um empate em 18-18 com o Pasteur, um dos 2 clássicos da última rodada. O hexagonal reúne os 6 melhores times da primeira fase para a disputa de 5 jogos em turno único. Os 2 melhores disputam o título na grande final, dia 22 de outubro. E o Brasil é bicampeão sul-americano de Rugby 15. Vitória sobre o Paraguai no final marcou a despedida do único jogador gaúcho da seleção. Vestindo a camiseta dos Tupis há 10 anos, o gaúcho Guilherme Cogueto, de 31 anos, deixou sua marca na decisão, domingo passado, no estádio Heróis de Curupaiti, em Assunção, Paraguai. O fullback do Farrapos de Bento Gonçalves marcou um dos 5 tries na vitória de 41-22 sobre os donos da casa e outro no jogo anterior, 64-7 em cima da Colômbia. A seleção brasileira estreou o sul-americano 4 nações, vencendo o Chile por 27-12 e Guilherme foi titular em todos os 3 jogos. Agora, vamos falar de futebol americano. Na D2, a segunda divisão do Brasileirão organizado pela Confederação Nacional da Modalidade, sortes distintas para os 2 times gaúchos que jogaram no último final de semana. Na sexta semana da competição, Porto Alegre Pumpkins e Carlos Barbosa Chimangos entraram em campo diante das suas torcidas em partidas válidas pelo Grupo B, mas só os abóboras saíram vitoriosos da rodada. E que triunfo! 47-0 no Joinville Gladiators, de Santa Catarina, em duelo disputado no Estádio Coelhão, em Guaíba, região metropolitana da capital. Já o Carlos Barbosa Chimangos decepcionou na Serra Gaúcha frente ao Paraná Guardian Saints. Com uma atuação sólida, a equipe visitante saiu do campo do Palmeiras com um tranquilo placar de 30-6. Com 2 vitórias e 100% de aproveitamento até aqui na fase regular, Pumpkins e Guardian Saints estão dominando o Grupo B, com vantagem dos gaúchos nos critérios de desempate. As 2 equipes têm encontro marcado no dia 9 de setembro em Curitiba, em confronto que vai definir o vencedor da chave. E o União Corinthians anuncia Rodrigo Silva como novo treinador para a disputa da temporada do Novo Basquete Brasil. O novo comandante da equipe santa cruzense é mineiro, tem 52 anos e na última edição do NBB foi assistente técnico do Bauru Basquete. O profissional foi oficialmente apresentado em coletiva de imprensa no ginásio poliesportivo. Ele já atua junto à direção na montagem do elenco. O técnico avalia agora as possíveis contratações. Desde o começo, a proposta é montar uma equipe forte, não ter 1 ou 2 jogadores bons. Ter uma equipe forte. Então, essa é o plano, essa é a formatação do time é essa, para a gente tentar montar uma equipe forte. E incluindo aos poucos os garotos aí, que tem garotos de potencial aqui, para logo também eles estarem fazendo parte da nossa rotação, dos jogos, estarem jogando, desenvolvendo, e quem sabe serem referências para os outros mais novos, que eles possam também sonhar querer vestir a camisa do meu clube.
Vamos ficando por aqui. A TVE transmite as competições de atletismo dos Jogos Abertos da Juventude na próxima segunda-feira, das 10 ao meio-dia, e na sexta, mesmo horário, as provas de ginástica artística. Com isso, TVE Esportes da semana que vem vai ao ar terça e quarta-feira, às 15 para o meio-dia, e no sábado, ao meio-dia. Beleza? Ótimo final de semana. Até lá. Tchau, tchau.